algo que Deus gerou no meu coração essa semana, eu quero compartilhar com você. Está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, abra comigo, a partir do verso 22. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do verso 22 ao verso 33. Verso 22 ao verso 33. Amém? Amém? Está comigo? Amém? 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 Ok. Vamos ler? Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse ambiente, ó Deus, que foi gerado pela Tua presença, pelo Senhor nesse lugar. Senhor, e agora eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministre ao nosso coração, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, ela encontre um espaço, ela encontre um lugar fértil no nosso coração. Em nome de Jesus, em que ali haja frutos a 30, 60, 100 por um. Nós oramos por isso, oramos para que, ó Deus, a Tua palavra alcance a nossa vida. Ah, Senhor, e que toda distração, tudo aquilo que se levanta como barreira para o Teu falar ao nosso coração, que seja, ó Deus, vencido nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa palavra é decida crer. Você pode repetir comigo? Diga comigo: decida crer. A fé é uma decisão. A fé é fruto de uma decisão. E é interessante que é uma decisão que agrada a Deus. É uma decisão que está no coração de Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é uma decisão, e é uma decisão que agrada a Deus. Deus se agrada das suas decisões de fé. E eu pergunto para você nessa noite: o que você tem gerado no mundo natural pela fé? O que você tem gerado hoje pela fé? O que você tem feito hoje que empreende fé? Não tem a ver com o seu potencial, não tem a ver com a sua força, não tem a ver com os seus recursos, mas tem a ver com fé. Você tem feito alguma coisa por fé? Exclusivamente por fé? Nós até dizemos assim como jargão: eu creio. Ou a gente fala para as pessoas: meu irmão, você precisa crer. Quantos já não ouviram isso de alguém? Você precisa crer. Ou já falou: eu creio. Não, eu creio nisso, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode realizar. Sabe qual é o maior desafio para a fé? É você passar
da confissão de fé para a atitude de fé. Muitas pessoas, elas permanecem na confissão, elas permanecem no jargão, elas permanecem no eu creio. Não, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode realizar, eu creio no sobrenatural. Nós cantamos aqui o Deus do sobrenatural. Muitos dizem, eu creio no sobrenatural, mas sabe qual é o desafio? É você dar o passo da confissão para a atitude. É você dar o passo da confissão de fé para as atitudes de fé, ou seja, as atitudes que vão levar você de uma realidade natural para uma realidade sobrenatural. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre esse passo que nós precisamos dar. E esse passo tem a ver com uma decisão, ou com algumas decisões que eu quero compartilhar com você. Esse texto eu falava hoje pela manhã, ele é muito interessante, porque ele me intriga demais. Ele é todo sobrenatural, não é? Você já viu alguém andando sobre as águas? Tirando aqueles malucos que um tempo atrás aí parecia no Fantástico, lembra-se disso? Que os caras iam correndo e davam 2 passinhos assim sobre as águas, lembra? Acho que é até uma prática de esporte isso, mas os caras não dão mais do que 2 passos, é uma doideira aquilo, né? Mas você já viu alguém andando sobre as águas? Conversa comigo, já ouviu alguém andando sobre as águas? Sim ou não? Nesse texto você vê 2, nesse texto a gente tem relato de 2 pessoas andando sobre as águas, Jesus, que era Jesus, e Pedro. Você pode falar tudo que você quiser de Pedro, que Pedro era um cara impulsivo, que Pedro era um cara descontrolado, que Pedro era um cara que agia primeiro e depois pensava, mas uma coisa Pedro tinha: ousadia. Pedro era um cara ousado, Pedro era um cara corajoso. Ele está aqui e ele tem uma atitude ousada e corajosa. Atitudes de fé, pessoas que passam da confissão de fé para atitudes de fé, são pessoas corajosas e decididas. Corajosas e decididas. E coragem não é ausência de medo. Coragem é ousadia apesar do medo. Ok? Entendeu isso? Muitos dizem assim, fulano é corajoso, porque ele fez alguma coisa que, sei lá, expressa que ele não tinha medo. Coragem não é isso, querido. Eu conheço muitas pessoas corajosas que são extremamente medrosas. Porque o medo, ele é natural ao ser humano. O medo não é um sentimento qualquer, é um sentimento nosso, que nos protege de muitas coisas. Pedro era medroso, mas era ousado. O que Deus quer que você seja? Ousado. Deus não vai repreender você porque você é medroso, mas vai repreendê-lo por você deixar de ser ousado. A questão não é o medo, a questão é a falta de ousadia. Coragem é atitude apesar do medo. Aprenda isso. Nunca diga que você não tem medo de nada. Aliás, se você dizer isso, eu vou correr de você, porque você vai me colocar em algumas enrascadas. Um cara sem medo de nada, ele me coloca em algumas enrascadas e eu não quero andar com essa pessoa. Mas eu quero andar com os ousados. Eu quero andar com os corajosos. Eu quero andar com aqueles que têm atitudes apesar do medo. Eu gosto muito de uma definição de fé que Bill Johnson traz em um dos seus livros. Ele diz o seguinte: fé não é a ausência da dúvida, mas é a presença da crença. Não é a ausência da dúvida, não é você não ter dúvida diante dos desafios que talvez você enfrente na sua vida, ou diante das realidades que você precise vencer e superar, mas é a presença da crença, é a decisão de crer em momentos que a dúvida floresce no seu coração. É a decisão de crer em momentos que a dúvida tenta acampar, em momentos que a dúvida tenta, se instalar na sua vida, na sua mente, no seu coração. Para mim, fé é isso. Não é não duvidar, é crer, apesar da dúvida que floresce, apesar da dúvida que nasce em certos momentos na nossa vida. Entenda uma coisa, Deus não deixa de fazer nada quando você ora porque você duvidou.
Deus é soberano, Ele vai fazer apesar da sua dúvida. Deus pode deixar de fazer alguma coisa através da sua oração, porque não é o tempo dEle, porque Ele é soberano sobre as decisões. Entenda isso, a questão não é não duvidar, a questão é continuar crendo, apesar da dúvida. E isso Pedro me ensina demais, porque ele é um cara que misturava muitos sentimentos nele. Medo, dúvida, ao mesmo tempo coragem, ousadia, decisão, era um cara decidido. Jesus aqui está, ele dispensa os discípulos. Se você ler os versos, aliás, o início do texto que nós lemos diz que Jesus sobe no monte para orar e diz assim para os discípulos, olha, vão na frente. Jesus é muito esperto. Jesus não dava um passo sem sabedoria, sem discernimento. Jesus está formando discípulos. Jesus precisava que os discípulos fossem formados. Jesus precisava que os discípulos fossem, fossem amadurecidos. Então, em alguns momentos, Jesus diz assim para os discípulos, vão sozinhos, ou seja, façam vocês. Vocês já me viram fazendo. Vocês já me viram o que tem que ser feito, já sabem o que tem que fazer. Então, vão na frente, agora façam vocês. Foi exatamente o que Jesus fez aqui. Jesus sai, se você ler os versos anteriores, ele sai da multiplicação. Ou seja, os discípulos presenciaram um milagre espetacular, onde 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Na perspectiva natural, isso é impossível. Isso não pode acontecer. 5 pães e 2 peixes, naturalmente, não alimentam uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Então, Jesus operava no sobrenatural e fazia de coisas naturais, transformava coisas naturais, corriqueiras, comuns, em coisas sobrenaturais e extraordinárias. E Jesus fez isso na frente dos discípulos. E aí acaba a multiplicação, Jesus diz assim, olha, eu vou dispersar a multidão, eu vou ainda ficar um tempo aqui, vão na frente. E a Bíblia fala que Jesus sobe no monte para orar, e do monte, eu quero chamar a sua atenção para isso, Mateus não nos dá essa informação, quem nos dá essa informação é Marcos, Marcos capítulo 6. Marcos diz que Jesus, do monte, vê os discípulos aflitos. Marcos capítulo 6, verso 38, se eu não me engano, deixa eu conferir, 48. O texto diz assim, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Ou seja, ele coloca os discípulos à frente, ele dispersa os discípulos, ele dispensa os discípulos, mas ele fica do monte observando os discípulos. Ele fica do monte olhando a atitude dos discípulos diante daquela situação. E aí o texto diz que, observando a aflição, observando que o vento estava contrário sobre eles, ele vai na direção dos discípulos. Ele vai andando sobre as águas na direção do barco em que os discípulos estavam e que estava assolado pelos ventos contrários. Eu quero te entregar uma chave nessa noite. Jesus está olhando para você, Ele está te observando. Veja bem, talvez você está vivendo numa situação contrária a você, diante de um vento contrário. Jesus está observando, Jesus está olhando para você. Ele não tirou os olhos da sua vida, Ele não tirou os olhos da sua situação, Ele não tirou os olhos, mas existem momentos que Jesus diz assim, você precisa passar por essa tempestade, você precisa passar por essa situação, porque eu estou amadurecendo você. Mas isso não quer dizer que Jesus não está vendo. Do monte ele observava os discípulos, Ele está olhando para você, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua aflição. A tempestade em nada coloca algum tipo de medo em Jesus, pode colocar em você, mas Ele está olhando a sua tempestade. Amém? Então, na tempestade, algumas decisões serão fundamentais para você. E aí eu aprendo, então, com Pedro, algumas coisas que ele fez e que eu quero fazer também na minha tempestade. Algumas coisas que Pedro fez e eu quero fazer também nas minhas situações naturais para gerar algo sobrenatural.
Eu quero decidir crer. Algumas coisas que me chamam a atenção, acompanhem comigo. Eu vou destacar alguns textos bíblicos, mas tudo o que eu vou dizer aqui é para que você então decida crer, decida passar de uma realidade que te afronta, de uma realidade natural, porque tempestade é natural, tempestade não tem a ver com algo, sobrenatural. Tempestade é natural, é coisa da vida. Faz parte da vida enfrentar a tempestade. E no Lago da Galileia era muito comum as tempestades repentinas, por conta da situação, por conta da localização do lago. Tempestades repentinas eram comuns ali. Então é natural enfrentar a tempestade. O que eu quero liberar para você nessa noite são decisões para você gerar o sobrenatural no natural. Compreenderam o caminho? Eu aprendo com Pedro algumas coisas. Então, o que fazer diante de uma realidade natural que nos limita, que nos afronta, que nos desafia? Primeiro, pense além das possibilidades. Diga comigo, pensar além do que é possível. O verso 28 diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quando Jesus chega diante daquele barco, andando sobre as águas, quando Jesus chega diante daquela situação que afrontava os discípulos, mas ao mesmo tempo era uma situação, Jesus chega de uma forma toda diferente, andando sobre as águas, e eles confundem até Jesus com um fantasma. Você sabia que alguns crentes acreditam em fantasma? Alguns até fazem alguns sinaizinhos aí meio complicados diante de um fantasma, né? Fazem de tudo para se proteger. Os discípulos acham que Jesus é um fantasma, uma assombração. Mas a palavra de Pedro, para mim, é interessante, porque por algum momento ali, Pedro pensa em fazer uma passagem de uma realidade natural para uma realidade sobrenatural. Ele diz assim: Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro pensou aquilo que era impossível fazer. Numa situação de confronto, de afronta para eles, ele pensou no impossível. Me manda ir sobre as águas. Eu pergunto para você, querido, nessa noite, quando é que você cogita o impossível na tua vida? Quando é que você cogita que Deus pode transformar qualquer situação, por exemplo? Quando é que você tem cogitado na sua história que Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias e impossíveis tornarem possíveis na nossa vida? Você tem cogitado o impossível diante de situações que te afrontam? Você tem cogitado o impossível diante de situações que confrontam a sua fé, que têm confrontado a sua vida? Pedro deve ter pensado: eu já sei o que é seguir ao Senhor na terra. Agora eu quero aprender a seguir o Senhor até mesmo sobre as águas, até mesmo diante de situações que me confrontam. Eu quero provar de algo impossível. Me manda aí andar sobre as águas. Eu pergunto para você, qual tem sido a sua sede pelo sobrenatural? Qual tem sido a sua sede pelo impossível? Qual tem sido a sua expectativa por viver os milagres de Jesus no seu natural, no seu dia a dia? Pedro pensou: me deixa ir sobre as águas, deixa eu sair do barco. Pedro pensou e perseguiu o sobrenatural. Pedro pensou numa possibilidade que não existia, porque, pense comigo, o natural aqui era que Jesus viesse até o barco. O natural aqui era que Jesus entrasse no barco, e não que Pedro saísse. Mas Pedro pensou grande, Pedro pensou de forma sobrenatural, diante de uma realidade que o confrontava. Se você quer viver o que nunca viveu, então você precisa pensar o que nunca pensou. E, principalmente, fazer o que nunca fez. Quem sabe você tem sido confrontado por uma situação há anos. Você já cogitou o impossível acontecer na sua vida nessa situação? Você já cogitou fazer o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu nessa situação?
Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Diga, o poder dele atua na minha vida. Entende? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa, liberou um poder sobrenatural que atua em você. Jesus dizendo a um pai aflito acerca da situação do seu filho, ele diz assim para aquele pai: tudo é possível àquele que crê. Amém? Você pode dizer comigo? Diga, tudo é possível àquele que crê. Eu pergunto para você, qual é a realidade que tem confrontado você nos últimos dias? Qual é a realidade do mundo natural que tem limitado você? Ouça o que os discípulos ouviram naquele dia que eles estavam enfrentando uma situação difícil. Jesus imediatamente lhes disse, o verso 27, coragem, sou eu, não tenham medo. Diante de uma realidade que te confronta, diante de uma realidade que te afronta, diante de uma realidade que tenta limitar você, ouça o que Jesus diz para você, coragem, sou eu, não tenham medo. Amém? Coragem, não tenham medo. Você já deu um susto em alguém? Eu, quando era criança, eu tinha a triste mania de assustar muito a minha mãe. Tadinha. Eu fico até constrangido com isso, porque eu marcava, eu era traiçoeiro, eu marcava os dias assim, eu combinava, eu armava, sabe, os dias para entrar em casa, eu tirava o sapato e fazia todo um teatro, porque eu sabia que ela estaria sozinha, e aquele era o dia de eu assustá-la. Mas teve um dia, ou um dos dias, que eu fiquei com muito medo, porque ela levou um susto, sabe, um susto muito forte. Ela estava estendendo roupa no quintal, e eu cheguei da escola mais cedo, eu tirei o sapato, eu não fiz um barulho, sabe, especialista em dar susto. Eu passei pelo corredor, vi que ela estava ali por uma janelinha, saí pelo quintal e eu dei aquele susto nela, mas ela começou a chorar. Ela começou a chorar, eu fiquei com muito medo. Eu disse assim, mãe, sou eu. Falei, mãe, sou eu. Por favor, mãe, não tenha medo, calma, mãe, respira, sou eu. Pense num garoto que precisou correr depois. Esse sou eu. Eu saí correndo porque ela queria me pegar naquele dia. Algumas realidades nos assustam, mas Jesus está dizendo para você, coragem, sou eu. Eu estou com você, não tenha medo. Amém? Você consegue não ter medo? Você consegue dizer para Jesus, eu confio em você, Jesus, eu sei que você está no controle da minha situação, da minha tempestade? Decida crer. Pense além das suas possibilidades. A segunda coisa que eu aprendo, para viver essa realidade, eu preciso deixar a minha zona de conforto. Deixe a sua zona de conforto. Olha o verso 29, o texto diz assim, venha, Pedro pede, deixa eu andar sobre as águas. Jesus responde, venha. E Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Eu não sei você, mas essa é uma decisão muito difícil. Numa tempestade, talvez o barco seja o lugar melhor para ficar. Eu não sei se você já enfrentou uma situação parecida como essa, mas diante de uma tempestade, pular na água, ir para o mar, é uma decisão improvável. Mas você percebe aqui que Pedro está deixando, eu quero que você preste atenção nisso, Pedro deixando o seu lugar de segurança, em prol de viver algo na direção que Jesus deu. Venha. Pedro deu um passo, sabe, se distanciando do seu lugar de segurança. Ele aplicou fé e obediência na palavra de Jesus, ele jogou um verde, para Jesus, dizendo assim, deixa eu andar sobre as águas. Jesus disse, então venha. Você já jogou um verde em alguém? E a pessoa foi na tua onda?
Tipo, você ficou meio sem saber o que fazer? Ele disse para Jesus, deixa eu andar sobre as águas. E Jesus disse, então venha, pode vir, sai do barco. Sabe o que eu acho interessante na vida de Pedro? É que ele não abriu mão daquela decisão. Ele continuou caminhando. Pedro decidiu então sair do barco. Sair, deixar, se movimentar na direção de viver algo que Jesus tinha para ele. A mesma coisa Jesus continua dizendo para você, filho, filha, venha, venha, venha na direção da minha voz, abandone a sua segurança, abandone o seu barco, abandone, sabe, os seus recursos, a sua inteligência, venha, venha até mim, ouça a minha voz, siga o meu chamado, venha, 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 venha. Eu pergunto para você, o que você precisa deixar? O que você precisa deixar? Aquilo que é muito seguro para você, mas que é coisa que você conquistou, é coisa que você, sabe, gerencia, é coisa que você controla. Se você quer viver algo novo em Jesus, se você quer viver algo pela fé, você precisa necessariamente deixar o controle, e deixar o controle com aquele que é capaz de fazer você andar sobre as águas. Pedro não anda sobre as águas movido por algum tipo de mágica, movido por algum tipo de show espetacular. Pedro anda sobre as águas a partir da ordem de Jesus, da autorização de Jesus de sair do barco. Jesus já te autorizou a caminhar sobre as águas, apenas caminhe, apenas dê passos de fé. A autoridade, o poder que estava nele já está disponível para você. Prossiga, se movimente, caminhe, abandone a sua zona de conforto, abandone a sua zona de segurança. Se movimente. A fé não combina com estagnação, a fé não combina com paralisia. Na sua zona de conforto, você não vai conseguir provar de que coisas que você pode viver pela fé. A sua zona de conforto não vai te levar ao crescimento. A sua zona de conforto vai te manter na estagnação. Tudo bem, você pode estar muito confortável nesse lugar. Sabe, esse lugar é bom, você tem estabilidade, você tem o controle, mas não é o lugar que você vai viver coisas pela fé. A fé, ela não tem a ver com o controle. A fé tem a ver com entregar o controle para Deus. Deus está no controle da tua vida, por mais que as coisas tenham saído dos planos, por mais as coisas tenham saído da tua agenda, por mais as coisas tenham saído do teu planejamento, Deus está no controle. Deus está no controle. Não saiu da agenda de Deus, não saiu do controle de Deus. Então, deixe o seu barco e caminhe na direção do sobrenatural. Dê passos, ande sobre as águas. Você está autorizado, o poder está diante de você. Ah, pastor, mas é difícil, eu sei. Eu compartilho desse sentimento contigo. Não acho que para mim é fácil, não acho que porque eu estou aqui falando é fácil. Eu sou muito confrontado por essa palavra. Tem dias que eu olho assim, o que eu faço? Meu Deus do céu, o que eu faço? Não tenho o que fazer. E Jesus diz assim para mim, venha, venha, venha. Jesus está dizendo para você nessa noite, venha. Mas eu não consigo ver solução. Venha. Jesus está pedindo caminho na direção dele. Terceiro, vença toda distração que tenta tirar o seu foco. Diga comigo, toda distração irá tentar tirar o meu foco. Você precisa vencer essas distrações. Olha o que diz, Pedro começa andando sobre as águas, no verso 30, quando ele repara no vento, ele fica com medo e começa a afundar. Quando ele repara na força do vento, ele estava muito bem, andando sobre as águas, mas quando ele começa a reparar, ele se distrai, ele olha para o lado. Eu pergunto para você, para onde você tem olhado? Você tem olhado mais para o vento ou para o Senhor do vento? Você tem olhado para a tempestade ou para o Senhor da tempestade? Quando você desvia o seu foco de Jesus, quando você desvia e começa a observar muitos ventos,
certamente você também vai começar a afundar. Não permita que as distrações das suas tribulações, as distrações das suas dificuldades, as distrações da sua caminhada, impeçam você de viver o sobrenatural de Jesus. Hebreus 12, verso 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, não desvie o seu olhar dele, foque nele. Sabe por que tem muita gente que desanima na fé? Que desanima na igreja? É porque tira o olhar de Jesus. Tira o olhar de Jesus. Irmãos, eu desconheço uma realidade de pessoas tão desanimadas como nos dias de hoje. Tem gente que é desanimado com tudo. Desanimado com tudo, com casamento, com trabalho, com igreja. Nada está bom, nada dá certo, tudo é ruim. Mas sabe por quê? Às vezes é uma questão para onde você está olhando. Para onde você está olhando. Pedro me ensina aqui que eu não posso tirar os olhos de Jesus. A questão não é outra igreja, a questão não é outra fé, a questão é para onde você olha. Ah, pastor, eu vou mudar de igreja porque eu estou um pouco desanimado. E você acha que na outra igreja você vai ficar mais animado? Porque na outra igreja tem um circozinho que vai fazer você ficar mais feliz, um palhacinho que vai fazer você dar risada, e aí por isso você vai ficar mais animadinho? Não, querido, você precisa olhar para Jesus. O seu ânimo não vem do lugar, o seu ânimo vem do Senhor do lugar. É Jesus. Então você precisa olhar para Jesus. Não é o ambiente que vai gerar algo em você, é você que vai mudar o ambiente, é você que vai gerar algo novo no ambiente. Então não importa se é aqui, se é lá, não importa onde seja, o que realmente importa é para onde você está olhando. Na tempestade o que vai fazer diferença não é a intensidade do vento, é a direção do seu olhar. A intensidade do vento, ela vai vir na proporção do que você pode suportar. Ela não vai ser maior do que o que você pode suportar. Então não vai fazer diferença a intensidade do vento. Vai fazer a diferença é para onde você está olhando. Pedro tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar. Eu preciso correr um pouquinho. Quarto lugar, confie que Jesus sempre estará pronto para te socorrer. Uma outra decisão que você precisa tomar pela fé, é confiar que Jesus está do teu lado o tempo todo, Ele sempre estará pronto para te socorrer. O verso 31 diz, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Percebe, Pedro começa a afundar, o que Jesus faz? Estende a mão, imediatamente estendeu a mão. Jesus não deixou Pedro afundar, querido, em nome de Jesus, a mesma coisa que Ele fez com Pedro, Ele vai fazer com você. Ele não vai deixar você afundar, Ele está estendendo a mão, olhe para Ele, veja a mão dEle, estenda a sua mão para a mão dEle também, pegue a mão dEle, porque Ele vai tirar você dessa. Ele gera situações novas na sua vida. E olha como Jesus trata Pedro, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Sabe o que é interessante aqui? Quando você vai perceber o significado dessa fala de Jesus, Jesus não está condenando que Pedro não tinha fé. Jesus fala, homem de pequena, então Pedro tinha alguma fé. Sim ou não? E Jesus também disse que se a gente tivesse uma fé como comparada a um grão de mostarda, a gente faria o quê? Removeria montes. Então uma pequena fé pode fazer muita coisa, sim ou não? Jesus não está condenando aqui a falta de fé de Pedro. Jesus está condenando a falta do uso da fé de Pedro. Quando ele fala assim, por que você duvidou? A dúvida inibe a fé muitas vezes. Eu preciso desenvolver a fé apesar da dúvida, mas muitas vezes eu permito que a dúvida iniba a minha fé. Eu deixo de usar a fé por causa da dúvida. Então o que Jesus está condenando aqui não é a falta de fé, mas é a falta do uso da fé. Sabe o que acontece comigo, com você? Não é falta de fé,
Porque fé nós temos, a fé é presente. A partir do momento que você recebe Jesus, você recebe a fé, o dom da fé, ele é presente. Mas a fé, ela é desenvolvida a partir das situações, a partir das tempestades. O grande problema nosso é que a gente não usa a fé. A gente não usa. É uma ferramenta que às vezes a gente sabe que está ali, mas a gente não usa. E sabe o que é mais impressionante aqui? É que Jesus quer desenvolver a fé dos discípulos. E o que Jesus faz para desenvolver a fé dos discípulos? Os tira daquela situação, estende a mão. Jesus não bota o pé na cabeça deles assim, vai, afunda mesmo, homem de pequena fé. Porque Jesus é misericordioso, é amoroso, ele amava Pedro. E Jesus estende a mão para Pedro e diz assim, vem para cá, Pedro, tudo bem, mas você desenvolveu um pouco mais da tua fé hoje, você andou sobre as águas, vem para cá, tá bom, já tá bom, tudo bem, você já aprendeu por hoje. Querido, o amor de Jesus também alcança a sua vida, o amor de Jesus também alcança a minha vida. Jesus sabe os limites da nossa fé, Jesus sabe, Ele vai desenvolver, e na medida em que a gente chegar no limite, não dá mais, o que Jesus vai fazer? Ele vai estender a mão para você, Ele vai abrir uma porta, Ele vai dar uma direção, Ele vai transformar. O milagre está a um passo de fé, de espera, que você tem diante de você, está a um passo. Quando você chegar no teu limite, Jesus vai estender a mão, o amor dEle vai alcançar você, a graça dEle vai alcançar você. O que você não conseguir fazer, Ele vai fazer. Entenda isso. Você é muito amado por Jesus. Pedro, então, era um cara muito amado por Jesus. Jesus está estendendo a mão para você. Ele sempre estará pronto para te socorrer. Amém? Quinto e último, creia que os fortes ventos passarão. Diga comigo, os fortes ventos passarão. Então decida crer, porque os fortes ventos passarão. O verso 32 diz, quando entraram no barco, o vento cessou. Leia comigo, quando entraram no barco, o vento cessou. Mais uma vez, quando entraram no barco, o vento cessou. Aleluia! Ou seja, todo forte vento é passageiro, toda aflição é passageira. Jesus está entrando no seu barco, Jesus está no controle da sua vida, o vento vai cessar, em algum momento o vento vai cessar. Se Jesus te deu uma ordem, querido, e a ordem é para você passar a outra margem, passe a outra margem, enfrente a tempestade, enfrente as situações difíceis, porque uma hora o vento vai cessar. Aleluia! Não há vento forte que seja maior do que o plano de Deus para a tua vida. Jesus não nos coloca em enrascada, Jesus não nos deixa sozinho. Vocês lembram do que eu li no início do texto? Ele leva os discípulos para o mar da Galileia, ele pede para os discípulos passar para outra margem. Jesus sabia que havia uma tempestade à espera, mas ele foi na direção daquele barco, ele entra no barco, o vento cessa. Em nome de Jesus, nós profetizamos aqui hoje, o vento cessará, os fortes ventos cessarão, você vai chegar na outra margem, você vai chegar no outro lado, você vai cumprir a missão que Jesus deu para você cumprir, você vai viver o propósito de Deus. Se o propósito de Deus é passar a outra margem, tenha fé, coragem e ousadia, que você vai viver ainda coisas sobrenaturais em Jesus. Os melhores dias da sua vida ainda estão por vir, os fortes ventos passarão. Existe um programa que está sendo anunciado aí numa das emissoras de televisão com o seguinte título: Os melhores anos da sua vida. Eu gostei do título, mas aí eu fui ver o anúncio do programa, está falando dos anos 80, dos anos 70, dos anos 2000. Cara, os melhores anos da minha vida estão por vir, está lá na frente. Tem coisas grandiosas que eu ainda não vivi, que eu vou viver em Jesus.
não está atrás de mim não. Os melhores dias da minha vida não passaram ainda não. Os melhores dias da minha vida, eu já vivi muita coisa boa em Jesus. Eu sou grato a Jesus pela minha vida. Eu sou grato a Jesus porque Ele fez até aqui. Mas eu quero viver coisas maiores dele ainda. Existem dias separados para mim na outra margem. Eu vou chegar na outra margem. Eu vou enfrentar a tempestade nele. E vou viver sim os melhores dias da minha vida ainda. Conversava com a Aline ontem, ao final do culto aqui dos jovens, e ela me falava da faculdade dela. E ela me dizia assim, pastor, ano que vem eu vou estar mais liberada, vou estar mais livre, porque eu vou terminar a minha faculdade. E aí a gente, glória a Deus. Aí ela, glória a Deus, porque já fazem quanto tempo ali? 10 anos, acredite se quiser. Aline, os fortes ventos estão passando. Você vai chegar no melhor da sua vida ainda e a gente vai celebrar a tua formatura, porque depois de 10 anos a gente tem que fazer uma festa, em nome de Jesus. Percebe? Mas ela está lá. Demorou o dobro do que o normal, mas nesse trajeto veio os filhos, nesse trajeto precisou trancar várias vezes, nesse trajeto precisou abrir mão de muitas coisas, mas ela está lá. Fortes ventos tomaram o barco da vida dela, mas ela está lá. Querido, em nome de Jesus, não há como você viver o propósito de Deus se você não estiver disposto a passar para outra margem. Existem coisas que você só vai viver se você estiver disposto a enfrentar a tempestade e passar para outra margem. As tempestades nos amadurecem, as tempestades nos modelam, as tempestades nos levam ao caminho do propósito de Deus. Entenda isso. O Senhor das tempestades está com você, estendendo a mão e dizendo o seguinte: os fortes ventos vão passar. Eu quero orar em cima de uma palavra. Pode ficar de pé. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, um pouco diferente dessa. Mas me acompanhe. 2 Coríntios 4, 8 e 9, e depois eu vou para o verso 16 a 18. Diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Quem sabe você está aqui nessa noite e você já foi ferido. Já foi ferido por pessoas, já foi ferido por alguém, por uma liderança, já foi ferido por uma situação, deixou marcas no seu coração. Em nome de Jesus, você pode até ter sido ferido, mas você não foi destruído. Você está aqui. Os fortes ventos, se eles não passaram ainda, eles passarão. E olha o que diz o verso 16 a 18. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas na que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Existem coisas que Deus vai fazer e quer fazer na sua vida que ainda não fez, está na outra margem. Está na outra margem. Existem coisas que Deus quer fazer na sua vida que ainda não fez. Está lá. Entre o que Deus quer fazer e o que você vai viver, talvez exista um caminho de tempestade. Talvez existam fortes ventos, ventos contrários que vão tentar
virar o seu barco. Mas o Deus, o Jesus, que olhou os discípulos do monte e os encontrou no meio da tempestade, Ele encontra você nessa noite, aqui nesse lugar. O barco da sua vida não vai virar. A tempestade não é maior do que o plano de Deus. A tempestade não é maior do que o que Deus... Cara, o que Deus planejou para a sua vida é sensacional, extraordinário. Os melhores dias estão vindo, estão à sua frente. As tempestades vão cessar. Não é você que vai se dobrar aos ventos contrários, é os ventos contrários que se dobrarão diante do nome de Jesus, proferido pela sua boca, pela autoridade que está sobre você. Jesus está convidando você a sair do barco hoje. Jesus está convidando você a viver uma vida de milagres, uma vida do sobrenatural, uma vida em que você perde o controle, uma vida que você deixa a sua segurança, deixa a sua zona de conforto, uma vida que te leva ao encontro do poder dele, uma vida em que você está única e exclusivamente dependente dele. Eu quero convidar você a orar comigo nessa noite. A palavra de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, continua sendo a mesma para você. Ele diz para você: filho, filha, venha, porque eu estou autorizando você a andar sobre as águas. Você não vai afundar, e se afundar por alguma distração sua, eu vou te socorrer, porque você decidiu seguir uma direção minha, porque você decidiu seguir uma direção minha. Na direção de Deus, nós vimos isso terça-feira, na direção de Deus você está protegido, na direção de Deus você tem segurança. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Aleluia. Decida crer, decida crer. Contra todos os prognósticos, contra todos os laudos médicos, contra todas as situações que você enfrenta, contra todas as respostas, decida crer. Existe algo do outro lado da margem, e se você crer, você vai viver. Se você crê, e porque você crê, você vai viver tudo o que Jesus tem planejado para a sua vida nesses dias. Quero convidar você a sair do seu lugar, vir para cá, dá um passo de fé, saia do seu barco, venha na direção da voz daquele que tem todo o poder sobre as tempestades. Venha na direção da voz daquele que tem o controle nas suas mãos. Venha na direção da voz daquele que te convida a caminhar no sobrenatural. Ele diz: filho, filha, venha, 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 porque eu estou chamando, eu estou dizendo, eu estou no controle, eu controlo a tempestade, eu controlo os ventos contrários, eu controlo os ventos fortes. Você está chegando, eu também, ao final de mais um ano. Em nome de Jesus, querido, há um poder que está liberado sobre a sua vida, há um poder dos céus que está sendo liberado sobre você. Qual o nome da sua tempestade? Qual o nome do seu vento contrário? Dá um passo de fé nessa noite, na direção do sobrenatural. Saia do seu barco, deixe a sua zona de conforto, deixe o controle com Jesus. Deixe o controle com Jesus. Quem sabe o medo tem tentado tomar conta do teu coração. Quem sabe a dúvida tem tentado tomar conta da sua história. Quem sabe a sua casa está sendo afetada pela dúvida, pelo medo. Quem sabe a sua casa está sendo afetada pela tempestade. Em nome de Jesus, nós cremos que os fortes ventos passarão.